Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Glória a Deus. Alabaxura, labaracantrabalaçai. Essa passagem aqui, em livro de Romanos, está falando, o próprio apóstolo Paulo está falando sobre a trajetória dele, né? Sobre a história dele. O apóstolo Paulo, vou resumir para você quem foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que ele perseguia cristãos, cristãos, entendeu? E teve uma certa vez que de tanto ele perseguir cristão, Jesus falou com ele. Paulo, o nome dele era Saulo, né? O nome dele era Saulo. E Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele dobrou o joelho e ele viu um clarão muito forte e ficou até cego. Ficou cego durante 3 dias. Depois ele começou a obedecer a palavra de Deus. Depois que Jesus se revelou para ele que era Jesus, ele começou a servir Jesus. E Jesus passou a chamar ele de Paulo. Ele era Saulo e passou a ser chamado de Paulo. E se tornou um apóstolo. E ele saiu pregando por diversos lugares do mundo inteiro. E ele está dizendo aqui que nós não devemos se envergonhar do Evangelho. Sabe? Tem crente aí, não é querendo falar não, não é querendo falar mal dos outros não. Mas é uma verdade. Tem crente que parece 007, agente secreto. Ah, mas assim, como assim agente secreto? Como assim 007? Ninguém sabe que ele é crente. É um espião, é um agente secreto dentro da igreja. E só é crente dentro da igreja. Quando sai da igreja, ninguém sabe que ele é crente. Não, nós não podemos ser assim. Nós temos que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Nós temos que bater no peito e falar: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sirvo a um Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho, como diz aqui no versículo 16. Em nome do Senhor Jesus. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, pessoas de diversas nações, tanto do judeu ao grego, pessoas de todas as nações, de todos os países, de todas as línguas. Não se envergonhem de ser evangélico, de ser cristão. Não se envergonhem, sabe por quê? Porque se você tiver vergonha de Deus, naquele grande dia ele vai ter vergonha de você também. Essa que é a questão. Se você negar o Espírito Santo de Deus, se você se dizer crente dentro da igreja e fora da igreja você não tem a atitude de um crente, não tem a conduta de um crente e não diz para ninguém que você é crente, esconde que você é crente, na verdade tem vergonha de dizer que é crente, Deus vai cobrar isso de você. Naquele grande dia você vai ser cobrado. Então não seja assim. Não seja um agente disfarçado, não seja um crente disfarçado, não seja um crente 007, um James Bond, um crente disfarçado. Não seja um crente assim, seja um crente verdadeiro. Demonstre o seu amor por Cristo na frente de todos. Se tiver que dobrar o joelho na frente de todos, dobre os joelhos. Demonstre a sua fé. Tenha orgulho de servir o Senhor Jesus. Não tenha vergonha do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Bata no peito e fala: eu sou cristão, eu sou crente, eu sou servo do Deus vivo, que morreu na cruz pelos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Então fique com essa palavra, tá bom? E reflita também sobre a história do apóstolo Paulo, tá bom? Pesquise aí, em nome do Senhor, sobre a história do apóstolo Paulo, que você vai se impressionar com esse homem. Ele tem uma história maravilhosa. Ele passou de perseguidor a ganhador de almas. Começou a ganhar almas para o reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, não se envergonhe do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe.